Pensa só, você vai fazer uma entrevista de emprego e tem que mostrar lá quais são as suas habilidades para determinado cargo. Evidentemente você pode mentir sobre elas, mas não vamos pensar nisso, ok? O que você costuma dizer? Seus pontos fortes, certo? Pois bem, em 2018, para a entrevista de emprego como candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro apresentou como seu ponto forte o fato de ser honesto. Escândalos das rachadinhas e dos funcionários fantasmas, que foram já expostos naquela altura do campeonato, podiam colocar em dúvida essas características dele, mas o eleitor fingiu que não viu e em 28 de outubro deu a Bolsonaro a cadeira mais poderosa da nação. Bolsonaro, quando se sentou ali, não sabia de economia, como ele mesmo revelava sem constrangimento, não tinha experiência prévia no poder executivo, havia sido um deputado do baixo clero por quase 3 décadas, cuja participação legislativa era muito mais conhecida pelas coisas polêmicas que falava em programas de televisão do que por bons projetos de lei ou por um bom debate parlamentar. Em suma, o grande trunfo dele era o de se apresentar como honesto. Colou. Muita gente votou nele por isso. Gente que gostou também quando Bolsonaro nomeou integrantes das Forças Armadas para ocupar cargo-chave. Na última sexta-feira, muita gente deve ter passado o dia pensando sobre tudo isso. E exatamente sobre tudo isso é o tema do 105º episódio da Mosca, um espaço para a gente discutir política sem xingamentos ou simplificações. Que você pode ajudar deixando o seu like e se inscrevendo no canal, beleza? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Quando as notícias das joias começaram, elas atingiam mais Michele e não tanto Bolsonaro. Naquela altura eu fiz um episódio dizendo como esse escândalo tinha a chance de causar estrago para a família do ex-presidente e para sua própria imagem. A lógica é simples. Quanto mais fácil de entender um escândalo, a narrativa de um escândalo, mais fácil de aquilo colar. Se a gente pegar, por exemplo, o escândalo do mensalão durante o governo Lula 1, lá atrás, você vai encontrar dinheiro do governo foi usado para compra de parlamentares. O sujeito que não acompanha a política vê isso no noticiário, não entende bem como o dinheiro do governo foi envolvido no escândalo, não acompanha o caminho que o dinheiro faz e mais. Tem dificuldade para relacionar o dinheiro que está ali envolvido com seus impostos. O mesmo vale para coisas envolvendo o orçamento secreto, por exemplo. É mais difícil de compreender. Mesmo as rachadinhas. O cara que vê sobre rachadinhas no jornal entende que é dinheiro público que deveria pagar funcionário contratado por gabinete de parlamentares, sendo usado para enriquecer político que muitas vezes envolve contratação de funcionário fantasma? Ele não entende. Por outro lado, será que o eleitor que tem às vezes dificuldade de compreender bem toda a complexidade envolvendo o dinheiro de corrupção, que é desviado do contrato A, do funcionário B, vai conseguir entender que Bolsonaro e sua família podem ter se apropriado de presentes que deveriam ter sido destinados ao patrimônio brasileiro? Será que mesmo sem entender isso, esses mesmos eleitores podem achar que Bolsonaro enriqueceu na presidência, o que colocaria em xeque a ideia de que ele é honesto? Enfim, essas perguntas eu já até fiz em alguns episódios, mas acho interessante retomá-las aqui. Além delas, vai ser interessante também pensar em quais serão as respostas dadas por Bolsonaro, sua família e seus eleitores mais fanáticos diante desses escândalos. Dirão que Bolsonaro está sendo perseguido por um magistrado? Dirão que é coisa da mídia? Dirão que a eventual corrupção de Bolsonaro é menor do que a de outros políticos, como as do PT, por exemplo? Será esse o discurso adotado? Aliás, o Brasil tem tanto escândalo envolvendo políticos que não há quase desculpa que já não tenhamos ouvido, não é mesmo? Bolsonaro tentou inovar um pouco quando se tornou inelegível ao afirmar que era um crime sem corrupção. Crime sem corrupção, mas vamos lá. Queria convencer seus eleitores que sua condenação pelo TSE não tinha a ver com desvio de verba ou coisa parecida, tentando manter seu discurso e seus apoiadores unidos. Mas e agora? E se Bolsonaro for julgado e condenado por conta das joias? Como fica esse discurso, hein? Além disso, uma coisa muito relevante. Quando Bolsonaro assumiu a presidência, colocou vários membros das Forças Armadas em quadros chaves do governo. O eventual envolvimento de militares nesses escândalos das joias deveria fazer com que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica pensasse se não valeria a pena um apoio formal deles aos projetos para impedir que militares da ativa desempenhem papel em governos. E assim,
O tenente-coronel Mauro Cid era ajudante de ordens de Bolsonaro, o que significa que ocupava uma função que nem está exatamente dentro desse grupo de nomeações que eu acabo de mencionar, já que o ajudante de ordens é uma figura comum em presidências e monarquias. Pode reparar que muitos chefes de Estado têm ali por perto um militar que carrega uma pasta, ajuda com um presente, entrega um discurso, enfim. Com ou sem presença de militares no governo de Bolsonaro, haveria um espaço para Mauro Cid como ajudante de ordens, ok? Mas ainda assim, acho que as Forças Armadas deveriam pensar muito seriamente sobre que papel os militares devem ter em governos futuros, porque muitos podem usar, inclusive injustamente, o papel que alguns dos seus integrantes desempenham nesse ou naquele governo para atacar instituições do Estado brasileiro. E é isso que as Forças Armadas são: instituições de Estado. De todo jeito, parece que a turbulência para o lado de ex-integrantes do governo Bolsonaro está no começo. Muita coisa deve acontecer. Talvez isso até justifique o temor do ex-presidente de não ser reeleito, não é? Resta saber o que sobra do mito depois disso tudo. Certo? Por hoje é tudo. Se você curtiu esse voo da mosca, não esqueça de deixar seu like, comentário, ativar o sininho e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo.